Então, bom dia a todos. Não sei se todos aqui estavam no treinamento de lâmpadas aí de conceitos básicos que foi realizado aí no começo da semana. Mas hoje, eu aqui de novo, só que a gente vai falar de linha inteligente, nossa linha Smart, tá, pessoal? Todos estão vendo minha tela? Okay. Sim, Nath. Sim. Sim. Belezinha. Tá, então vamos iniciar. Não estou conseguindo mudar o slide aqui. Aí, foi. Bom, gente, quando a gente fala de casa inteligente, então, né, o que isso significa? É quando a gente tem um ou mais dispositivos conectados à internet e que esses dispositivos se comunicam. Então, eu gosto muito de falar que a casa inteligente, né, ela traz vários benefícios para a gente, para os usuários em geral. Que benefícios são esses? Então, tem uma conexão entre esses dispositivos. Eu tenho um controle deles, porque através do nosso aplicativo, através de uma Alexa ou de um Google Assistente, a gente consegue estar em outro ambiente, estar em outro lugar, outra cidade, e ainda assim controlar esses dispositivos, tá? E ele traz também mais conforto, tá? E quando eu falo conforto, para a gente no dia a dia, mas principalmente acessibilidade também. Então, para aquelas pessoas que têm alguma limitação em se mover ou algo do tipo, ter algo fácil para ela e que ela consegue fazer isso só com o celular, ajuda muito na prática, tá? Então, a nossa linha inteligente, ela é conectada via Wi-Fi e você também consegue o controle dela por voz, tá? Controle via Wi-Fi e via o nosso aplicativo Smart Plus. Desde o ano passado, nós estamos com um aplicativo novo. Eu gosto sempre de bater nessa tecla, porque muitos usuários ainda estão com um aplicativo antigo. E qual que é a diferença, Natália? O que isso impacta, né? Primeiro, nós fizemos uma interface totalmente nova e melhorada para todas as funções do dispositivo. E o aplicativo antigo ele parou de ser atualizado. Então, a cada novo produto que a gente inclui, cada nova função que a gente inclui, o novo aplicativo ele não é atualizado. Então, ele está ficando cada vez mais defasado. Acho que hoje, se pesquisar, talvez nem consiga baixar em vários dispositivos, porque o ideal é o novo. E, lembrando, não é uma atualização do aplicativo antigo para o novo, não é só ir lá e atualizar. É um aplicativo novo que tem que ser feito download e você consegue fazer o login com o mesmo login, senha que você tinha no antigo e puxa aí já as configurações e as lâmpadas que você estava no seu Wi-Fi anterior, tá? Esse aplicativo ele é compatível com a linha Smart Plus e também a gente já teve uma linha Smart Bluetooth lá atrás, que era uma da caixinha azul. Ele também é compatível, tá? Então, com essas duas linhas aí, é que a Bluetooth hoje a gente não comercializa mais no Brasil. Você consegue, através dele, criação de mais de 16 milhões de cores, além do branco dinâmico, criação de cenas, a gente vai falar no decorrer da apresentação, quase tudo que você consegue fazer no aplicativo, porque você consegue usar a criatividade aí e fazer vários tipos de cenas e personalizar de acordo com a rotina do usuário, tá? Você não precisa de nenhum acessório a mais. Então, existem algumas linhas Wi-Fi no mercado que você compra uma lâmpada, mas você precisa também ter um gateway, um switch ou algum acessório extra para se fazer ficar no intermediário entre o Wi-Fi e a lâmpada, né, nessa comunicação. E o nosso não. Você precisa basicamente de um produto Wi-Fi, ter o Wi-Fi na sua casa e um smartphone para você baixar o aplicativo e você já consegue aí ter a sua casa conectada, tá? Além disso, todos os produtos têm controle de intensidade da luz, né, o que a gente chama de dimerização, e acionamento da iluminação de maneira remota, que eu já comentei com vocês. Como ele é Wi-Fi, eu não preciso ter uma distância mínima para ele funcionar. Então, se eu estou na minha casa, eu consigo controlar o showroom que está lá na Lady Vence, por exemplo, e é outra cidade, tá? Bom, essa aqui é a carinha do aplicativo que eu falei para vocês. Então, principalmente para o iPhone, ele aparece essa tagzinha de new em cima, justamente para diferenciar para os usuários qual que é o aplicativo novo, tá? Importante, gente, quando eu falar é só ter Wi-Fi, mas é muito importante que esse Wi-Fi seja no 2.4 GB, tá?
Todos os dispositivos smart, eles precisam dessa conexão 2.4 para fazer essa conexão. Se você conectar na 5G, ele não vai conseguir finalizar, tá? E isso, todas as casas que a gente vai, provavelmente vocês já viram nas de vocês também, geralmente tem as duas opções, a conexão 2.4 e a conexão de 5. É só vocês escolherem a opção de 2.4 ali e fazerem essa conexão. E aqui ao lado vocês já conseguem ver também a interface do nosso aplicativo. Bom, como que a gente faz, então, para conectar esse dispositivo? Começando pelo Wi-Fi, como eu disse, o Wi-Fi precisa estar em 2.4. O roteador, ele não pode estar a grandes distâncias para essa conexão, né? Então, se eu estou com o meu notebook longe do meu roteador Wi-Fi e a distância não está boa, na internet também não estará. E a lâmpada funciona da mesma maneira que um notebook, que um celular, né? Ela é um dispositivo, tá? E se você está muito longe desse roteador, podem ocorrer falhas, não somente na hora da instalação, mas também na hora de você manusear ela, porque ela pode perder a comunicação, tá? E mais importante ainda que isso nossa, eu vou fazer minha casa inteira de smart Wi-Fi, né? Eu quero comprar várias lâmpadas, eu quero comprar fitas, e além disso, hoje a gente compra produtos que já vêm com isso, né? Então, a maioria das TVs hoje que são vendidas são smart, ar-condicionado, e muitas vezes a gente esquece que cada dispositivo desse é um dispositivo ali consumindo o nosso Wi-Fi e sobrecarregando o nosso roteador. Então, geralmente, um roteador convencional, ele suporta por volta de 20 aparelhos conectados, e quando a gente está perto desse número, ou já passou desse número, precisamos de um roteador mais robusto, né? Um item mais profissional, para aguentar todos esses dispositivos conectados e não sobrecarregar a rede, porque uma vez sobrecarregada, pode dar falha também no produto, né? Porque ele vai ficar perdendo a conexão, como qualquer outro dispositivo perderia, tá? Então, você já tem o seu roteador, você já comprou o produto e você precisa baixar o aplicativo, tá? Você consegue baixar o aplicativo tanto em Android quanto em iOS. Esse aplicativo ele é totalmente gratuito, não existe nenhuma versão premium que você precisa para eu ter acesso a essas cenas ou para eu ter acesso a essas ferramentas, eu preciso pagar alguma coisa. Não, todas as funções dele são liberadas e 100% gratuitas, tá? Para o usuário. Geralmente, nas embalagens, elas vêm um QR Code, e esse QR Code já leva diretamente para baixar esse aplicativo. Então, é bem fácil mesmo, tá? Esses aplicativos, esse aplicativo ele é compatível com a Amazon Alexa e com o Google Assistente. Então, você consegue sincronizar ele com esses dois dispositivos por voz e, a partir disso, começar a fazer o comando de voz, tá? Você precisa, depois baixou o aplicativo, fez seu login bonitinho, precisa conectar o produto a uma rede de alimentação elétrica. Gente, já aconteceu comigo sempre dou apoio para o pessoal do saque, né? De cliente falar assim, olha, Natália, até em loja mesmo, tá? Cliente nosso. Eu estou tentando ligar, mas não está piscando. Daí a primeira pergunta que eu faço, apesar de ser super óbvia, você está com o interruptor ligado? Sempre lembrar de deixar o interruptor ligado, gente, porque se não tiver energia elétrica ali, a lâmpada não vai fazer nada. Então, a gente sempre precisa ter uma energia elétrica alimentando ela e precisa ter o sinal Wi-Fi, tá? Então, com a alimentação elétrica ali, o produto vai começar a piscar, tá? Esse piscar significa que ele está no modo de pareamento dele, significa que ele está pronto para ser conectado. Natália, mas eu comprei o meu dispositivo e ele não está piscando. Tudo bem. Ou, Natália, eu já conectei essa lâmpada em outro lugar e agora ela não está piscando. É só você ligar e desligar em torno de 5 vezes, tá? 5 vezes, que essas 5 vezes também não seja super rápida para o sistema entender que está cortando e liberando energia ali. E a lâmpada vai voltar a piscar novamente, você consegue fazer uma nova conexão com ela, tá? O aplicativo, né, ele oferece uma diversidade de opções e de ferramentas, e do ponto forte dos nossos produtos smart
é que você consegue pegar um produto e transformar ele em vários. Então, por exemplo, hoje em dia a gente faz muito home office, né? Depois da pandemia veio muito mais forte essa tendência de trabalhar de casa. E muitas vezes não temos espaço para ter um lugar só para trabalhar. E para a gente trabalhar, geralmente é recomendável o quê? Uma boa iluminação em uma bancada, né? Uma bancada com uma iluminação ali de 4.000 Kelvin, mas muitas vezes aquele lugar que você vai trabalhar também é o lugar que você vai jantar à noite, ou é um lugar que você vai ler um livro, descansar, e que você gostaria de utilizar uma luz mais quente, mais baixinha, não tem necessidade de tanta luz. Então, o produto Smart, ele oferece essa versatilidade para a gente, né? Olha que legal. Você consegue estar no mesmo ambiente, com o mesmo produto, e fazer um ambiente ali corporativo para você trabalhar, consegue também fazer um ambiente para você relaxar através daquela luz, de uma só luz. E isso, né, eu dei dois exemplos, mas você já consegue também transformar aquele ambiente colorido, caso você vai fazer algum evento temático, você consegue trabalhar muito com isso, e isso é muito legal. Agora, falando um pouquinho dos nossos produtos, tá? Os nossos produtos, a gente começa com a nossa Classic A, é o item que a gente mais vende aí. Então, essa Classic, ela tem 9 watts, tá? 806 lumens. Esse produto, ele é bivolt. Então, tem 3 anos de garantia. E, além do RGB, ele tem esse TW ali embaixo, né? Se vocês verem na bolinha do canto inferior direito, tem o RGB e o TW embaixo. Esse TW significa o branco dinâmico, né? Turnable White em inglês. Qual que é a diferença, né, de ter esse TW? Bom, no LED, né, nós temos as cores primárias, o RG e o B, então tem um LED para cada cor. E geralmente, muitas das vezes, algum outro concorrente, por exemplo, utiliza a mistura de todas essas cores para ter o branco. Só que não fica um branco bonito, não fica um branco puro. E, na prática, o que a gente mais utiliza dessas luzes, na verdade, não é o colorido, né? É a própria luz branca, seja ela um branco quente, um branco frio. Então, é muito importante, né? A LED enxerga como muito importante ter o branco puro. Então, dentro dessa lâmpada, ela tem um LED dedicado à cor branca, à cor pura branca, tá? Então, esse é um diferencial. Você consegue fazer a dimerização dela e ela tem uma vida útil de 25.000 horas, tá, gente? Indo para uma linha mais decorativa, nós temos a nossa Filamento Globo. Essa, diferente da Classic, ela não é bivolt. Você tem que comprar ela ou 127 ou 220. O acabamento dela é todo em vidro. Essa lâmpada é muito bonita mesmo. E você tem nela também o branco, mas é somente a temperatura de cor quente, tá? E temos esse modelo também, que acho que a gente chama de Edson. É um outro modelo, mas segue ali as mesmas características. E a aplicação dele é muito bonita. Nossa parte 16 Smart, tá? Ela tem 5 watts, 450 lumens, e também segue as mesmas características aí de RGBW, dimerização. A nossa Cilindeco, pode falar. Esse TW, ele seria quantos kelvins, assim? Ou não tem especificamente? Depende do produto. Tem produto que você consegue fazer mudar, né, de temperatura de cor quente para fria, que é o caso, por exemplo, dessa luminária que estou te mostrando aqui agora. Isso sempre vai descrito no aplicativo. E tem casos que você só tem uma temperatura de cor, que, por exemplo, é o da filamento, né? Filamento é uma lâmpada mais decorativa, então não faz sentido ter uma temperatura de cor fria. Então ela tem o W, ali tem o branco puro, mas é um branco puro quente somente. Já, por exemplo, nessa luminária você consegue passear entre os brancos quentes. Então o TW aí seria entre 2.700, 3.000, 4.000, 5.000, 6.500, vamos dizer assim. Isso, basicamente, isso mesmo. Ok. Nessa luminária a gente tem ela na opção preta e na opção branca. A gente quer sempre falar sobre esses produtos, é que se a gente vê numa prateleira esse produto assim,
somente assim, não tiver ligado e o usuário não entender a função dele, tudo que ele pode fazer, ele não vai comprar. Né? Porque ele não vai entender que é smart, e se ele for olhar uma luminária que não é smart, vai estar mais barato que esse produto, e para ele não vai fazer sentido. Então, é muito importante, né, nas lojas, ter um monstruário, mostrar para o cliente a diferença desses produtos. O produto smart é um produto que ele precisa ser demonstrado, principalmente esses mais decorativos, para conseguir uma venda. Tá? E essa luminária aí, a gente já tem uma vida útil bem mais longa, de 50 mil horas, tá? Enquanto a gente tinha ali de 25 em uma lâmpada. Design plafond. Esse design tem uma potência boa, né? Um fluxo luminoso de 2.650 lumens, a gente consegue iluminar um ambiente legal aí. E a diferença dele é que o diferencial, né, eu diria que ele tem essa luz direta, que ele joga essa luz para baixo, mesmo com o difusor ali, então os LEDs não marcam, ele é muito bonito. E ele tem uma parte também em cima que joga a luz para o teto, né? Então fica aquela sensação de mais conforto que ele traz e fica muito bonito esteticamente também, tá? Ele parece aquela sensação de flutuação assim da luminária. Então, ele também é Thermal White, tá? A nosso downlight é RGBW. Então, ele é de embutir, hoje só temos de embutir. A nossa suspendinho Deco, aqui está, inclusive a foto do nosso showroom, ela que está em cima dessa mesa de centro aí. Ela é um pendente, tá? Esse pendente é o único da nossa linha Smart que não tem não tem o RGB, ele é só Turnable White nesse caso, tá? Então, você consegue variar a temperatura de cor dele, colocar uma temperatura de cor quente, quanto uma temperatura de cor fria, mas não tem o colorido, porque é uma luminária para aplicação mais para mesas de escritório, né? Mas nesse sentido não faria sentido ter. Então, a gente trouxe nessa opção aí. E ele tem também essa luz em cima, ali que vocês podem ver que está iluminando o teto laranja, além da luz embaixo. Então, também tem esse efeito que dá no teto. O nosso trilho, esse foi o nosso último lançamento. Tá? Vou beber uma água aqui só, gente, licença. Esse trilho foi o nosso último lançamento. Gosto muito de falar dele, porque esse trilho, se a gente for ver no mercado, ele já existia, né? Ele é um trilho magnético, então é um trilho e você vai encaixando as peças nesse trilho conforme a necessidade, tá? E a gente, quando trouxe ele, falamos assim, vamos trazer, né, esse trilho melhor do que o mercado está oferecendo, vamos trazer com algum diferencial. Qual que é o diferencial desse trilho? A gente trouxe ele Smart, então ele é conectável, você consegue conectar não somente o trilho, mas você consegue controlar exatamente cada partezinha desse trilho. Então, se eu coloquei um mini spot, eu coloquei uma barra de LED, eu coloquei uma barra de LED com difusor, eu consigo dimerizar cada uma individualmente e eu consigo também colocar a temperatura de cor que eu quero individualmente, tá? Então, se eu quiser ligar e desligar uma, e isso tudo pelo aplicativo ou pelo assistente de voz, tá? E claro, né, se você quiser ligar e desligar tudo também no seu interruptor, você consegue, tá? Esse trilho, você precisa você compra primeiro o trilho, né? Parte mecânica ali dele, e você vai precisar do drive desse trilho, ele é 48 volts, tá? E você compra daí as partes separadas, de acordo com qual você quiser ali. Então, para mim, eu vou querer só pendente, como está nessa aplicação da foto, é possível. Se você quiser colocar pendente barra, você também pode, né? Depende aí da aplicação e onde você vai colocar. E os diferenciais não pararão aí, né? A gente trouxe ele com o IRC 90, então com uma qualidade de luz incrível. O IRC 90 aí, para quem não estava na aula de conceitos básicos, vamos só para relembrar, é o índice de reprodução de cor, então o IRC ele varia de 0 a 100, quanto mais perto de 100, mais a gente tem a fidelidade aí da reprodução das cores, né? Da reprodução
do que aquela luminária está iluminando. Então, a maioria dos produtos por padrão são 80, né, o IRC, e aí a gente já tem um IRC de 90, tá? Então, a gente tem mini spot, mini pendente, que são com faixas mais fechadas, nesse caso, 20 e 25. A barra de LED também com faixa mais fechada de 30, e a gente tem a barra de LED com difusor com faixa mais aberto aí para uma luz mais uniforme de 110 graus. Tá? Esse driver aí tem que colocar um driver por trilho? Seria isso? Isso. O trilho ele tem 2 metros, tá? E ele precisa dessa alimentação do drive. Então, seria um drive para cada trilho que você for colocar. Independente do que tiver no trilho, né? Isso mesmo, tá? Ele tem aqui o drive magnético, ele tem ali a potência dele que ele aguenta, então 150 watts. Caso você faça uma emenda no trilho e esteja dentro, porque a gente tem a emenda aí, no caso mecânica, e a gente também tem a emenda elétrica desse trilho. Então, caso você coloque as luminárias e esteja dentro dos 150, né, ali, não passe dessa potência, você consegue utilizar um drive. Tá? Mas aí, no caso, você vai colocar separado, não tem como fazer essa emenda, só se você for juntar mesmo mais de um trilho. Daí você consegue, tá? Que são esses acessórios que eu coloquei aqui ao lado também, gente, tá? E no trilho não tem local para o drive ficar escondido, né? O drive tem que ficar no gesso ou onde for, não é isso? Não, o drive ele já vai encaixado no próprio trilho. Então, ali no comecinho do trilho, você encaixa ele como se fosse uma luminária. Então ele já vem com drive ou a gente tem que digitar o driver? Não, é código separado. Vocês precisam digitar isso separadamente. Então, vocês compram o trilho, né, separado, daí compra o drive, você compra as peças pré-montando. E você compra também as luminárias separadas e algum acessório, se for necessário, porque a gente consegue brincar com esse trilho também, tá? Sim. Hoje nós temos no nosso estoque só o modelo de sobrepor, e você consegue fazer desenhos com ele. Então, você consegue desenhar, colocar ele parede, teto, você consegue fazer um L, né, como está aí nessa imagem de aplicação. Você consegue brincar com os formatos do trilho e a gente tem os acessórios para isso. Tá? Então, no trilho tem o local lá para colocar o drive, né? Pelo que você falou. Tem o local para colocar o drive. Você encaixa você vai encaixar o drive como se fosse de maneira ali magnética também. Você encaixa o drive e daí esse fio sobe, né, para sua alimentação elétrica. Mas aí o drive fica mesmo no trilho. Deu para entender? Ô, Nath, uma pergunta. Pode falar, Má. Esse trilho magnético de sobrepor 2 metros, como que ficaria a visualização dele? Esse trilho é o próprio trilho da imagem, não é nenhum acessório. Não, é o próprio trilho, isso. Tá bom. Esse trilho, é aquele que a gente tem perto do café no escritório. Sim, em cima das cadeiras. Eu pensei mesmo. que isso era algum acessório, mas não, os acessórios são só os 3 de baixo. Isso mesmo. Tá bom, E daí a gente tem mais acessórios do que esse também, e daí tem tudo descrito no datasheet, que esse trilho ele não fica em luminárias, tá, gente? Ele fica dentro de Smart, então se vocês forem procurar qualquer dado dele, tem que estar dentro da pastinha de Smart Wi-Fi, e na lista de preço também, fica dentro ali de Smart, todos os acessórios de trilho, e caso vocês venham fazer alguma especificação, algum cliente tenha interesse, inclusive a gente facilita aí, caso algum cliente queira colocar na loja, a gente consegue bonificar aí 50% do valor, pelo menos, desse trilho. É possível, falem comigo, eu me comunico com a Paula aqui também, e a gente ajuda nessa parte, tá? Tá bom. Nath, estão perguntando no chat se o driver é preto. É preto, né? Isso, é preto, o driver é preto. Tudo é preto desse trilho, tá? A gente desenvolveu outras cores também, no caso branco, seria essas outras cores, mas trouxemos a princípio para o nosso estoque cor preta. Então, caso vocês vejam aí alguma mudança de mercado, vejam que tem necessidade mais de uma cor do que outra, nós temos também alguns outros tipos de luminárias de encaixar que nós não trouxemos, mas que desenvolvemos. Se vocês virem alguma coisa que está vendendo bastante na concorrência de vocês, falem comigo, tragam essa informação, é sempre muito importante, que a gente não consegue estar, né, o tempo que vocês estão na loja, no cliente final, e a gente vai trabalhando nisso para cada vez melhorar aí o nosso portfólio de produtos, tá?
Então, aqui é mais algum... lembra que eu falei para vocês que a gente tem uns acessórios mecânicos aí, que é para conexão mecânica do trilho, e a gente também tem acessório para a parte elétrica. Então, eu posso cortar esse trilho também, tá? Se eu quiser, e fazer essa conexão elétrica aí. Por isso que eu disse que se tiver aí dentro da potência, né, que o driver aguenta, você pode ir colocando as luminárias para ir fazer a extensão do trilho e recortes. Aqui é a nossa Digital Floor. Essa Digital Floor ela é uma luminária digital, então ela consegue ir mudando os pontos pixel a pixel e correndo, tá? Você consegue mudar ela 360 graus, então você consegue fazer o desenho que você quiser com ela. Aqui nessas fotos mesmo vocês têm alguns exemplos. Essa luminária aqui fica muito legal para quarto gamer. Teve gente já que me falou também de tudo que é luz colorida, gente, para academia também é uma aplicação legal, para parte de fitas, né? Também o pessoal utiliza bastante em restaurantes. Então, são lugares para aplicações dessa linha. Teve bastante hotel já também que procurou a gente por causa disso. Então, são alguns lugares aí que tem bastante essa aplicação, fora o residencial, que é o nosso básico. Aí, tá? O fluxo luminoso dessa luminária é de 1000 lumens. E ela varia de 2.700 a 6.500. Ela tem 1,70 m aí de altura e ela é bivolt, tá? 50.000 horas de vida útil. Essa luminária ela já vem com todos os acessórios. Então, você só liga ela na tomada, tá? Ela vem em uma caixa, né, desmontada, mas é muito simples. Você consegue, já vem com a base de fazer a instalação no teto, a fazer a instalação no chão, no piso, então tem a base ali para você encaixar ela, já vem incluso. E também vem os itens para você colocar na parede e encaixar ela na parede, tá? Então, vem com todos os acessórios certinhos, prontos para você fazer a sua instalação da maneira que você quiser, tá? E você consegue mudar a cor dela barra por barra, tá? Então, vocês vão ver ali na última imagem, por exemplo, que todas as 3 barrinhas da frente, né, estão coloridas, mas que a luz que está virada ali para o sofá, ela está branca. Então, é possível fazer isso, você escolhe exatamente que cor você quer na parte da luminária. A nossa Floor Corner, essa luminária é uma coluna, é uma luminária bem minimalista, eu gosto muito dela, né? A tendência, aí a gente vê principalmente no lado de São Paulo, é os lugares estarem cada vez menores, a gente vê apartamentos, flats, estúdios, cada vez pequenininhos e os usuários ali têm dificuldade, né? Não dá para colocar tanta coisa. Então, ter objetos minimalistas e que trazem uma boa luz, que trazem uma boa funcionalidade ali para o dia a dia é muito útil. E essa corner, ela tem, inclusive, no nosso escritório, e ela fica tão escondidinha, porque ela fica no cantinho mesmo, ela é só uma coluninha, e quando você acende, ela dá uma luz indireta, com um efeito muito bonito, e ela ilumina bem, tá? Então, é uma luminária bem bonita, minimalista, e que você consegue colocar aí em qualquer cantinho, e você também, ela já vem ali com o conectorzinho da tomada, só ligar direto, bivolt, super simples. A nossa fita LED RGBW, tá? A gente tem essa fita, perdão, quase tirei aqui. A gente tem essa fita, a dimensão dela a gente é só de 2 metros, e ela já vem com uma fonte, então não precisa de drive, tá? Eu falo que essa fita, para aplicação atualmente, ela não é uma fita de aplicação profissional, ela é uma fita mesmo para um quarto game, para alguém que quer fazer uma aplicação rápida. Essa fita aí, ela tem um fluxo luminoso de 3.800 lumens e você não consegue emendar uma fita na outra, tá? Então ela é um pouquinho mais limitada aí, mas é para aquela aplicação prática do dia a dia. Eu tenho uma criança e ela quer uma luz colorida no quarto, ou eu só quero fazer uma aplicação simples aqui na minha partinha de gamer. Essa fita ajuda muito nessa parte, tá? Travou aqui. Aí, foi. Aqui, como faz a configuração e tem os prints do passo a passo. Então, você baixou o aplicativo, fez o seu login lá, fez o seu cadastro. Vai aparecer essa página aí do primeiro celularzinho para vocês, tá? Vocês vão ter que clicar nesse maisinho
e vai colocar adicionar dispositivo. Isso para incluir um dispositivo naquele celular. Vamos supor que a gente está falando de uma lâmpada, tá? Adicionou o dispositivo, lembrando que a lâmpada tem que estar naquele modo de pareamento, piscando, né? E que você tem que estar com seu Wi-Fi. Você vai colocar, ela vai aparecer, já vai achar. É importante que você esteja com o Bluetooth ligado também nessa hora. Você coloca em adicionar. E você vai adicionar ela e vai aparecer para você colocar a senha do seu Wi-Fi, né? Você vai selecionar o seu Wi-Fi e colocar a senha. Lembra, 2.4. Confirma. Confirmou, gente? Você vai aguardar a sincronização, que é muito rápida, e a sua lâmpada estará conectada, tá? A partir do momento que ela estará conectada, vou beber mais uma água aqui. Você consegue mudar o nome dela também. Se você ver aqui, geralmente ela aparece LDV Smart Plus Wi-Fi Classic 60. Mas se quer nomear essa lâmpada, sei lá, como lâmpada da cabeceira, lâmpada do banheiro, lâmpada da garagem. Então você consegue editar isso e colocar o nome que você quiser dessa lâmpada, tá? Para você localizar ela mais fácil. Porque conforme você vai adicionando mais produtos ali no aplicativo, conforme é mais fácil você nomear e colocar ali da sua maneira. Então, aparece essa carinha aí, do lado do primeiro celularzinho. Esse é o modo branco, tá? Vai aparecer isso aí para aquelas luminárias que tem o Turnable White. Para aquela luminária, por exemplo, o filamento, né, a lâmpada filamento, ela só vai aparecer a temperatura de cor ali quente, tá? Então, essas interfaces mudam um pouquinho só de acordo com cada produto. Então, vai ter ali o modo branco, você consegue mudar a intensidade da luz e consegue mudar a temperatura de cor. Indo para o modo cor, você tem ali todas as cores que você pode formar com essa lâmpada, e você consegue também alterar a saturação dela, que a saturação é basicamente o quanto aquele vermelho, né, por exemplo, está intenso enquanto ele está mais fraco, e a intensidade da luz, que é o fluxo luminoso ali, né, se eu quero deixar ela mais fraquinha ou mais forte, tá? Embaixo, vocês vão ver que a gente tem modo, música, horário, cronômetro, ritmo biológico, controle. Nossa, tem muita coisa. E vocês conseguem personalizar de acordo com o que vocês quiserem. Então, você precisa necessariamente controlar lâmpada por lâmpada? Não, você pode fazer grupos. Então, eu tenho na minha sala muitas lâmpadas, eu tenho muitas luminárias, minha sala é grande, e eu não quero ter que ligar, eu quero mexer pelo aplicativo, mas eu não quero ter que ligar e desligar elas de maneira individual. Você não precisa fazer isso, é só você criar um grupo, e a partir desse grupo, você coloca todas essas luminárias lá, e você pode nomear o grupo como sala, né? Como se fosse um cômodo, esse grupo. E você consegue ligar e desligar sozinho. Você vai falar assim, Natália, para mim. Mas ok, eu consigo ligar e desligar sozinho, mas eu queria fazer também em cenas, eu queria deixar pronto, queria que eu falasse para Alexa, modo jantar, e aparecesse um tipo de iluminação. Queria que eu falasse, Alexa, não são compatíveis com Alexa, parar. Desculpa, a gente tem uma Alexa aqui, ela acionou. Então, vou falar o nome, vou pedir para ela colocar um modo cinema, e eu quero que ela mude essa luz. Isso é possível também. Você cria cenas e você consegue colocar exatamente a cor que você quer da iluminação, a dimerização e quais as lâmpadas você quer que acenda ou não. Então, você consegue fazer toda essa personalização de acordo com o seu dia a dia, tá? Tem o modo música também. Esse modo música, as luminárias ficam piscando de acordo com o ritmo da música, mas para ela funcionar, você precisa deixar o seu celular desbloqueado no aplicativo, porque quem recebe esse som da música é o aplicativo que manda comando para a luminária, tá? Não é ela em si. Então, é preciso deixar desbloqueado para que funcione. O ritmo biológico cada vez mais as pessoas, né, uma tendência aí se preocupar mais com a saúde e bem-estar. E a iluminação, ela está diretamente ligada a isso, né? A iluminação, ela afeta diretamente o nosso ciclo circadiano e os nossos hormônios, né? Principalmente o hormônio da melatonina, que é acionado com a ausência de luz, e outras sensações que o nosso corpo vai tendo de acordo com a temperatura de cor da iluminação,
né? Então, aqui, através desse aplicativo, a gente consegue colocar exatamente a temperatura de cor que a gente quer, de acordo com o ciclo que temos, né? De acordo com o nosso fuso horário aqui. Então, quando a gente tem ausência de luz, quando a gente tem uma luz mais fraca. Então, olha, eu quero que na minha casa dê 6 horas da tarde e eu já quero que as luzes diminuam um pouco a intensidade. Para quê? Para o meu corpo ir entendendo que está chegando a hora de dormir e ele vai produzindo ali os hormônios. Tá? Então, você consegue fazer isso, programar certinho. Porque no dia a dia, né, o ideal é o quê? É o mundo perfeito, que a gente siga de acordo com o ciclo do sol ali, né, que é o que as crianças fazem, por exemplo. Então, que a gente acorde com o nascer do sol e que a gente vá dormir ali na ausência de luz. Mas, hoje em dia, isso não é possível e muitas vezes a gente tem uma luz 6.500 na nossa casa, 8 horas da noite, e isso dificulta muito a gente dormir, né? Ou quando a gente levanta de madrugada, por exemplo, e vai ao banheiro e acende aquela super luz e tem uma dificuldade de dormir. Então, é importante esses cuidados, né? Essa higiene que a gente tem com o nosso sono e com a nossa luz. E através dessa função ritmo biológico, consegue auxiliar a gente muito bem nisso. Aqui é um passo a passo de como configurar o aplicativo com o assistente ou com a Alexa, tá? Então, você vai vir aqui nessa página que eles estão te mostrando ali mais. E é muito simples, gente. Acho que em 3 cliques você consegue fazer isso, tá? Vai aparecer ali. Você vem mais, aparece a opção da Alexa e a opção do Google Assistente. Dependendo do seu, você vai adicionar ela. Lembrando que você já precisa ter o aplicativo no seu celular, né, da sua outra assistente. Então, quando você compra uma Alexa, você precisa ter o aplicativo ali da Amazon Alexa, e você faz a sincronização com esse aplicativo e ela já manda automaticamente todos os seus produtos que estão no aplicativo LEDvence para ela, tá? E daí aqui você consegue, através da Alexa também, né? Você consegue fazer isso entrando no aplicativo da LEDvence e sincronizando com a Alexa, ou você consegue fazer através do próprio aplicativo da Alexa. Então, selecione mais, skill jogos, selecione a lupa de busca, busque por LEDvence e deixe pronto para uso, tá? Então, é uma autorização aí. Você autoriza, fecha. Isso aqui, depois, vocês têm acesso, tá, gente? Isso aqui está no Google Drive. Se vocês entrarem dentro de treinamentos, vai ter lá a pastinha de Smart Plus Wi-Fi. Eu não vou ficar falando aqui exatamente no detalhe essa parte, porque é algo que vocês nem vão lembrar e que é algo, se vocês tiverem dúvida, no dia a dia, é só vocês abrirem essa apresentação, vocês podem enviar para os clientes também. Às vezes, quando algum cliente tem alguma dúvida, até cliente final mesmo, a gente envia esse passo a passo para ele fazer essa sincronização, tá? Mas pouquíssimas vezes é necessário, porque é bem simples mesmo. E a partir disso, você já consegue ligar e desligar essas luminárias através do controle de voz, fazer sincronização. E caso você queira, né, que o seu assistente de voz tenha algum controle diferenciado, você consegue fazer através daí do próprio aplicativo de controle de voz, tá? Então, por exemplo, no escritório, geralmente quando algum cliente chega, a gente vai apresentar o showroom, aparece uma mensagem, né? Ah, seja muito bem-vindo ao showroom e tal. Isso não é feito no aplicativo da LEDvence, daí é totalmente no do controle de voz, tá? No da LEDvence você consegue fazer todas as cenas, programar as luzes para ligar e desligar. Então, uma função que é muito utilizada no aplicativo então, eu moro em uma casa e eu fui viajar. E eu não quero que aquela casa fique apagada o tempo todo e que pareça que não tem ninguém lá, por segurança. Eu consigo, antes de viajar, programar no aplicativo o horário que eu quero que ligue e desligue as minhas lâmpadas. Ou que eu quero que ligue em um momento do dia só de um cômodo desligue, para fazer uma simulação de presença na casa, sabe? E você não precisa fazer isso exatamente remotamente, pausar suas férias, tá lá na praia, ai, deixa eu ligar uma luz lá em casa. Você não precisa se preocupar com isso. Você consegue fazer toda essa programação antes, de dias e horários que você quer que isso aconteça, e ele vai fazer
sozinho, tá? Claro, lembrar de deixar o Wi-Fi ali ligado na sua casa para ela ter essa conexão, tá? Então, lembrando, todo esse material está disponível no nosso Google Drive e eu vou abrir caso vocês tenham alguma dúvida. Vocês querem perguntar alguma coisa? É a hora. Fiquem à vontade. A fita que nós temos aí vai ser só aquela que você mostrou lá, aquela de 2 metros, né? Isso, fita Smart, sim, César. Uma opção que a gente tem hoje, que o pessoal tá amando, e eu também sou super fã, é o nosso 5 em 1, né? O nosso 5 em 1, ele é um dispositivo, né? É como se fosse um mini drivezinho, assim, que você coloca em qualquer fita, e transforma essa fita em Smart, tá? Se essa fita for RGB, você consegue, inclusive, controlar as cores pelo nosso aplicativo. Então, você tem a fita, você coloca esse dispositivo entre o driver e a fita, e você consegue fazer essa fita se tornar Smart. Para instalações que você precisa de um tamanho ideal, de um fluxo luminoso maior, eu recomendo esse tipo de instalação. Se vocês precisarem, a gente pode mandar o código depois para vocês. Acredito que esse 5 em 1 foi falado no treinamento do Anderson, né? Porque fica, como é exclusivo para fitas, acaba ficando com ele, mas ele é smart. Então, esse dispositivo 5 em 1, ele conectado com o nosso aplicativo e consegue também fazer o controle de voz por ele, tá? Então, hoje, atualmente, a gente tem essa fita, e se a fita não atender alguma aplicação que necessita ser smart, a gente tem a opção do 5 em 1 que consegue transformar qualquer fita em smart, aí ele é maravilhoso. E aí, já dando overview, a gente está trabalhando em projetos para trazer mais opções aí de fitas em geral, e está incluso uma fita smart aí, com algumas, diria, várias melhorias, tá? Ok. Bom dia, consegue colocar aqui? Oi, pode falar, Paula. Só falar para você já parar de gravar, aí depois eu quero fazer os comentários, mas aí você continua aí. Ah, tá bom. Peraí, deixa eu parar de gravar aqui agora. Parei.